Lei Orgânica do Ministério Público da União, seção 4, do estágio probatório. Artigo 197. Estágio probatório é o período dos 2 primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União. Artigo 198. Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho Superior. Seção 5, das promoções. Artigo 199. As promoções far-se-ão alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. A promoção deverá ser realizada até 30 dias da ocorrência de vaga. Não decretada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final dele. Parágrafo 2º. Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro do Ministério Público da União que vier a falecer ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal, a promoção que cabia por antiguidade ou por força do parágrafo 3º do artigo subsequente. Parágrafo 3º. É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de preenchimento da vaga recusada. Parágrafo 4º. É facultada a renúncia à promoção em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior. Então, o membro do MPU pode recusar ou renunciar à promoção? Sim, é facultada a recusa, conforme artigo 199, parágrafo 3º, da promoção, sem prejuízo do critério de preenchimento da vaga recusada. E é facultada a renúncia à promoção em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior, conforme artigo 199, parágrafo 4º. Questão de 2007 do MPT. As promoções dos membros integrantes dos 4 ramos do Ministério Público da União deverão ser realizadas até 30 dias da ocorrência de vaga. Assertiva correta, conforme artigo 199, parágrafo 1º. Artigo 200. O merecimento para efeito de promoção será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no artigo 31 desta lei complementar. Parágrafo 1º. À promoção por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministério Público da União com pelo menos 2 anos de exercício na categoria e integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Em caso de recusa, completar-se-á a fração incluindo outros integrantes da categoria na sequência da ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão no período de 1 ano imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura, ou de 2 anos em caso de suspensão. Parágrafo 3º. Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Então, temos que, conforme artigo 200, será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Artigo 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento até 1 dia após o regresso um membro do Ministério Público afastado da carreira para 1. Exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. No inciso 1, precisamos ver que está revogado desde a Emenda Constitucional 45, porque o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha E da Constituição, proíbe os membros do Ministério Público de atividade político-partidária. 2.
exercer outro cargo público permitido por lei. Aqui, no caso, seria, por exemplo, um cargo de magistério. Artigo 202, vetado, parágrafo 1º. A lista de antiguidades será organizada no primeiro trimestre de cada ano, aprovada pelo Conselho Superior e publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte. Parágrafo 2º. O prazo para reclamação contra a lista de antiguidade será de 30 dias, contado da publicação. Parágrafo 3º. O desempate na classificação por antiguidade será determinado sucessivamente pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em geral e pela idade dos candidatos em favor do mais idoso. Na classificação inicial, o primeiro desempate será determinado pela classificação no concurso. Parágrafo 4º. Na indicação à promoção por antiguidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo pelo voto de 2/3 de seus integrantes, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Seção 6. Dos afastamentos. Artigo 203. Sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou de qualquer direito, o membro do Ministério Público da União poderá afastar-se de suas funções. 1. Até 8 dias consecutivos por motivo de casamento. 2. Até 8 dias consecutivos por motivo de falecimento do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. 3. Até 5 dias úteis. Então, antes eram até 8 dias consecutivos, aqui 5 dias úteis. Para comparecimento a encontros ou congressos no âmbito da instituição ou promovidos pela entidade de classe a que pertença, atendida a necessidade do serviço. Artigo 204. O membro do Ministério Público da União poderá afastar-se do exercício de suas funções para 1. Frequentar cursos de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior por prazo não superior a 2 anos, prorrogável no máximo por igual período. 2. Comparecer a seminários ou congressos no país ou no exterior. 3. Ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição. 4. Exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições. Então, aqui também revogado pela Emenda Constitucional 45, nova redação do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha E. Inciso 5, ausentar-se do país em missão oficial. Parágrafo 1º. O afastamento, salvo na hipótese do inciso 4, só se dará mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de serviço. Parágrafo 2º. Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-ão sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, sendo o tempo de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins e efeitos de direito. Parágrafo 3º. Não se considera de efetivo exercício, para fins de estágio probatório, o período de afastamento do membro do Ministério Público da União. Parágrafo 4º. Ao membro do Ministério Público da União que haja se afastado de suas funções para o fim previsto no inciso 1, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao de afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que houver recebido a título de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento. Seção 7 da reintegração. Artigo 205. A reintegração, que decorrerá de decisão judicial passada em julgado,
é o ingresso do membro do Ministério Público da União na carreira, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão de demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente ao afastamento. Então, temos que foi um afastamento indevido, judicialmente ele consegue a decisão de reintegração e retorna como se não houvesse sido afastado. Parágrafo 1º. O titular do cargo no qual se deva dar a reintegração será conduzido àquele que anteriormente ocupava, o mesmo acontecendo com o titular do cargo para o qual deva ocorrer a recondução, sendo da classe inicial o cargo objeto da reintegração ou da recondução. Seu titular ficará em disponibilidade, com provimentos idênticos à remuneração que venceria se em atividade estivesse. Parágrafo 2º. A disponibilidade prevista no parágrafo anterior cessará com o aproveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe inicial. Parágrafo 3º. O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará jus à promoção na primeira vaga a ser provida por idêntico critério, atribuindo-se-lhe, quanto à antiguidade na classe, os efeitos de sua promoção anterior. Parágrafo 4º. O reintegrado será submetido ao exame médico exigido para o ingresso na carreira e, verificando-se a sua inaptidão para o exercício do cargo, será aposentado com as vantagens a que teria direito, se efetivada a reintegração. Seção 8 da reversão e da readmissão, artigo 206 e artigo 207, vetados. Capítulo 2 dos direitos. Seção 1 da vitaliciedade e da inamovibilidade. Essa seção deve ser lida em conjunto com o artigo 128 da Constituição, artigo 208. Os membros do Ministério Público da União, após 2 anos de efetivo exercício, só poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único. A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior, depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. Artigo 209. Os membros do Ministério Público da União são inamovíveis, salvo motivo de interesse público, na forma desta lei complementar. Artigo 210. A remoção para efeito desta lei complementar é qualquer alteração de lotação. Parágrafo único. A remoção será feita de ofício, a pedido singular ou por permuta. Artigo 211. A remoção de ofício, por iniciativa do Procurador-Geral, ocorrerá somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Artigo 212. A remoção a pedido singular atenderá à conveniência do serviço, mediante requerimento apresentado nos 15 dias seguintes à publicação de aviso de existência de vaga, ou, decorrido este prazo, até 15 dias após a publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso público para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. O aviso será publicado no Diário Oficial dentro de 15 dias da vacância. Parágrafo 2º. Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim do primeiro prazo previsto no caput deste artigo, será removido o de maior antiguidade. Após o decurso deste prazo, prevalecerá a ordem cronológica da entrega dos pedidos. Artigo 213. A remoção por permuta será concedida mediante requerimento dos interessados. Seção 2 das designações. Artigo 214. A designação é o ato que discrimina as funções que sejam compatíveis com as previstas nesta lei complementar para cada classe das diferentes carreiras. Parágrafo único. A designação para o exercício de funções diferentes das previstas para cada classe, nas respectivas carreiras,
somente será admitida por interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho Superior. Questão de 2006. Sobre a possibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho ser designado, excepcionalmente para exercer atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria, assinale a alternativa correta. A. Não é possível em hipótese alguma. Errado. B. É possível, se assim o exigir a necessidade de serviço, independente da anuência do designado, desde que autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público, cuja deliberação deverá ser tomada com voto favorável de 2/3 dos membros conselheiros. Não está certo porque precisa sim da anuência do designado. C. É possível se houver interesse do serviço e anuência do designado, bem como autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, cuja deliberação deverá ser tomada com voto favorável de 2/3 dos membros conselheiros. Ok. D. É possível, desde que autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, cuja deliberação deverá ser tomada com voto favorável de 2/5 dos membros conselheiros, apenas para as hipóteses de atuação no primeiro grau de jurisdição, considerando-se a repercussão social das ações coletivas. Assertiva incorreta e vale verificar também o artigo 98. Artigo 215. As designações serão feitas observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior. 1. Para o exercício de função definida por esta lei complementar. 2. Para o exercício de função nos ofícios definidos em lei. Artigo 216. As designações, salvo quando estabelecido outro critério por esta lei complementar, serão feitas por lista no último mês do ano para vigorar por um biênio, facultada a renovação. Artigo 217. A alteração da lista poderá ser feita antes do termo do prazo por interesse do serviço, havendo 1. Provimento de cargo. 2. Desprovimento de cargo. 3. Criação de ofício. 4. Extinção de ofício. 5. Pedido do designado. 6. Pedido de permuta. Artigo 218. A alteração parcial da lista antes do termo do prazo, quando modifique a função do designado sem a sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses. 1. Extinção por lei da função ou ofício para o qual estava designado. 2. Nova lotação em decorrência de A. Promoção. B. Remoção. 3. Afastamento ou disponibilidade. 4. Aprovação pelo Conselho Superior de proposta do Procurador-Geral pelo voto secreto de 2/3 dos seus membros. Parágrafo único. A garantia estabelecida neste artigo não impede a acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado. Artigo 219, vetado.